Graça, paz e misericórdia da parte de Deus Pai e da parte do seu bendito Filho, nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Eu queria cantar mais uma vez o Salmo 128. Será que a gente consegue? Vamos então fazer isso antes de eu iniciar aqui a palestra. Os queridos aí conseguem. Já está lá, pronto. Então, 128. É B. Bem-aventurado aquele que temor tem ao Senhor e que anda nos caminhos, os caminhos de Javé. Do labor das tuas mãos, o teu pão granjearás, e feliz então serás, e o bem te seguirá. Tua esposa em tua casa é videira a florescer, quais rebentos de oliveira os teus filhos brotarão. Ao redor da tua mesa todos juntos estarão. Eis a bênção que alcança quem assim teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe desde o monte de Sião, e em Jerusalém tu vejas todo o bem que haverá. Pelo tempo dos teus dias, pelos anos do viver, filhos dos teus filhos vejas, seja paz sobre Israel. Amém? Que bom, é muito bom cantar os salmos, graças a Deus. Muito bem, nós vamos então concluir o que estamos falando, mas antes eu quero orar. Eu sei que já houve a oração, mas é algo que eu dependo, eu preciso. Que o Senhor tenha misericórdia e me conceda graça ao falar. Senhor, Tu sabes das limitações dos Teus servos, Tu sabes. E este assunto é tão sério, tão importante na Tua palavra, porque todos vivemos em família, não há como ninguém escapar. E precisamos saber as orientações que vêm do Senhor. Tem misericórdia em nome de Jesus. Ajuda, Senhor, aqui. Tem piedade. E glorifica o Senhor Jesus Cristo. Exalta o nome bendito do Teu Filho, pelo poder do Teu Espírito Santo. E aplica a palavra no nosso coração. Nós pedimos aquela manifestação de Espírito e poder, trazendo cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Faz isso, Senhor, para o bem da Tua igreja. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, nós então falamos a respeito da família da aliança. Como é importante entender a família, o casamento, do ponto de vista da aliança. Como eu disse, muda tudo. Você passa
entender que você e a sua família, esposo, filhos, estão encaixados num propósito, desde a eternidade, estabelecido pelo Senhor, e que tem a ver com Cristo, tem a ver com a pessoa bendita do Senhor Jesus. Como tudo mais é criado para Ele, para a glória dEle, o casamento foi formado para Ele, para a glória dEle. Mas com a influência que a gente tem do mundo, nós nos perdemos, pensando que o casamento é para nossa felicidade, para a felicidade um do outro, que, afinal de contas, é muito bom ter família e tal, mas não entende que, do ponto de vista cristão, do ponto de vista da palavra de Deus, do ponto de vista espiritual, isso não é o principal. O principal é glorificar a Cristo. Desde o namoro, desde a busca e da procura por alguém, deveríamos ter esta mentalidade e orar muito e suplicar que Deus cumpra o seu propósito, segundo os seus decretos eternos, santos, para que venhamos a formar uma família da aliança, que glorifique a Cristo. No Velho Testamento, nós vimos que estas famílias existiram, e especialmente uma linhagem que Deus propôs para, segundo a carne, vir Cristo. Cristo veio de família. Mesmo que a gente entenda que José não teve intercurso com Maria, porque a palavra de Deus diz que não teve mesmo. No entanto, Cristo é nascido de mulher. E José entendeu pela revelação de Deus que ele não deveria abandonar a Maria, mas estar com ela até que nascesse o Messias, o Salvador do mundo, Cristo. E depois, claro, Maria teve outros filhos, Cristo tem os irmãos, conforme tem na Bíblia até irmãs, conforme a palavra de Deus diz. Então, ele foi criado dentro de um núcleo familiar, e a Bíblia fala, quando ele estava lá com 12 anos, que embora ele estivesse interessado no negócio do pai, se perdeu da família, mas eles vieram, procuraram, e quando acharam, ele falou aquilo, vocês não sabiam que eu tinha que cuidar dos negócios do meu pai? No entanto, a Bíblia diz que ele se sujeitou, e lhes foi sujeito, voltou com eles em sujeição, porque era necessário que ele estivesse sobre esse amparo de uma família da aliança. Mas aí a gente pensa, bom, se Cristo já veio, cumpriu o propósito e tal, e agora, qual é o propósito da família? Porque, lá em Israel, cada mulher, antes que viesse o Messias, tinha a esperança e queria muito se casar, porque podia ser que fosse a mãe do Messias. Mas agora Cristo já veio. Então, qual é o propósito de formar famílias? Então, nós temos o propósito de que as famílias cristãs, família da aliança, existam por duas finalidades. Primeiro, perpetuação da igreja. Nossa confissão fala isso. É muito importante entender o que diz nossa confissão. Veja, capítulo 24 do matrimônio e do divórcio. O casamento deve ser entre um homem e uma mulher,
Ao homem não é lícito mais de uma mulher, nem a mulher mais de um marido ao mesmo tempo. O matrimônio foi ordenado para o mútuo auxílio de marido e mulher, para a propagação da raça humana, por uma sucessão legítima, e da igreja, por uma semente santa, e para impedir a pureza. Veja, como glorificamos a Deus no nosso casamento? Primeiro, tendo filhos. Tendo filhos. Mas hoje é uma resistência, não é? Se a pessoa chega a 3, já acha muito. Às vezes é compreensível, porque há questões mesmo de impedimentos patológicos, questões físicas. Nem todas as mulheres podem ter mais filhos. Eu fico pensando na minha esposa. Nós queríamos ter mais, mas só tivemos 3, e todos os 3 cesárea. Não conseguiu ter normalmente. Ela queria, nós queríamos, mas não foi possível. Então os médicos disseram, não dá para sofrer mais o feto. Então teve que fazer cesárea. E depois da 3ª disse, não dá para ter mais. Nós tivemos 3 filhos, mas tivemos um que aconteceu um aborto espontâneo. E nós o perdemos. Não sabemos se menino ou menina, era 3 meses e pouco. E foi assim, muito triste. Mas eu estou aproveitando para dizer isso porque existe uma promessa muito grande que Deus dá, e começou lá com Abraão, de Deus abençoar com salvação os nossos filhos. Nós sabemos que isso não é matemático e que há possibilidade de alguns filhos de crentes não serem eleitos. Está na Bíblia. Esaú não foi eleito. Foi circuncidado, foi criado junto com Jacó, na piedade de Isaac, mas Deus o rejeitou. Então, existe sim essa possibilidade, mas no geral não é assim. Deus abençoa. Deus abençoa. E se a família da aliança vive de acordo com a palavra de Deus, como nós vamos ver, a probabilidade é muito grande dos nossos filhos se converterem e ficarem na igreja. Mas tem uma coisa, melhor ainda. Eu sei que existem outros tipos de pensamento, mas no capítulo sobre a vocação eficaz, na nossa confissão, a confissão fala de salvação de crianças eleitas que morreram antes de ter a possibilidade de serem batizadas. Elas, como meu bebê de minha esposa e meu, que perdemos, já teve que fazer curetagem, não tem nem corpo para sepultar nada. Mas nosso bebê tinha alma. E alma corrompida, porque é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala que a contaminação do pecado é na concepção.
O Salmo 58, no versículo de número 58, versículo 3, desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Então é na concepção que desencaminha, que é imputado o pecado. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens. O salmista diz: em pecado me concebeu minha mãe. Então, eu sei que o meu bebê tinha corrupção do pecado. Mas, esse capítulo da confissão fala que por causa da aliança, por causa desta promessa, então existe uma grande possibilidade de nossos filhos que morreram nessa condição, pelo sangue da aliança, terem sido salvos e estarem na presença do Senhor. É uma esperança, olha, é uma consolação que você não faz ideia. Por causa dessas promessas maravilhosas aos filhos dos crentes. Atos 2:39 diz, para o dom do Espírito, é para vós, para os vossos filhos, para quantos o Senhor ainda chamar. E há muitos outros textos que mostram claramente que os filhos dos crentes estão debaixo desta promessa. 1 Coríntios 7,14 diz claramente que, de outra sorte, vossos filhos seriam impuros, imundos. Mas agora são santos. Essa expressão, são santos, é a mesma expressão usada para os crentes da igreja. Então, eles são santos, membros da igreja. E deles é o reino dos céus. Aí tem outro grupo que pensa assim, que todas as crianças que morrem na infância vão ser salvas. Olha, essa resolução foi uma resolução a posteriori, tomada pela PCUSA, a Igreja dos Estados Unidos, que fez uma série de correções e acréscimos na confissão de fé, que é liberal, apóstata. Ela fez uma declaration statement, é uma declaração declaratória, dizendo isso, que todas as crianças que morriam na infância, então, automaticamente, eram salvas. Mas não é o que a confissão diz. A confissão diz claramente que as crianças eleitas serão salvas. Por causa da aliança. Então, nós ficamos muito consolados. E eu sempre digo em casa, eu tenho 3 filhos, na verdade eu tenho 4, porque um está com o Senhor. E eu creio que vou me encontrar com ele lá. Olha, se você ler os puritanos, você vai ver um bocado de coisa assim, bem... para mim, são maravilhosas, mas tem gente que não gosta. Louis Bailey escreveu um livro, Prática da Piedade. Foi um dos livros mais lidos entre os puritanos. Aí Louis Bailey fala uma coisa que pode chocar você agora, mas é bom, vá pensando, vá meditando. Louis Bailey diz o seguinte, por favor, não se escandalize comigo e os pastores não se arrependam de ter me chamado.
No céu e na ressurreição não vai ter criança. Não tem criança. E nem velho acabado. Todos vão ter 33 anos. Vou encontrar meu filho ou minha filha com 33 anos. Corpo de 33 anos. Por que 33 anos? Por causa de Jesus. A Bíblia diz, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Senhor, que transformará nosso corpo abatido para ser igual ao seu corpo de glória. A infância, por exemplo, meu bebê que morreu, não tem nem o corpo inteiramente formado. Como é que vai ser na ressurreição, no céu? Ele vai receber um corpo, o corpo aperfeiçoado, totalmente formado, e belo, e forte, e lindo, como o de Jesus. E os velhos acabados? Eu com a coluna aqui que não me aguento, e os velhos que ficam corcundas, porque a gente tem aí morre, mas no céu vai ter você velho assim, mais animado, mas não, vou ter 33 anos, aí você vai me ver bonitão, como eu era. E você também. Por causa desta promessa, nós podemos ter certeza de que nossas crianças, elas não ficarão infantes, porque, embora as crianças sejam santas, elas não alcançaram a maturidade. E serão eternamente crianças? Não, elas vão alcançar a maturidade perfeita de Cristo. Não haverá defeito, não haverá nada, falta alguma nos céus. Tudo será absolutamente perfeito e bom. Então, por causa da aliança, nós podemos ter essa esperança maravilhosa da salvação dos nossos filhos. Deixe-me ler um texto de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 19, que é uma ordem que Deus dá ao pai Abraão da fé. Deixa eu ver se é Deuteronômio. Ou não, peraí. Deixa eu acertar aqui. Não, é Gênesis 18, diz assim, versículo 19: porque eu o escolhi para que ordenes a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Veja, a Abraão, Deus ordenou que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão que tem falado a seu respeito. Eu falei hoje de manhã sobre a nossa responsabilidade como sacerdotes do lar, de fazermos isto, de ordenar a nossa casa, de pastorear nossa esposa, nossos filhos, fazer o culto doméstico, com diligência, e impor a piedade na vida familiar, expor nossos filhos, nossa casa, sob o crivo das Escrituras, da Palavra de Deus. É construir um
pilar dentro da casa, de testemunho de que aquela casa é do Senhor. E os filhos vão crescer assim, com este referencial, e serem instruídos na palavra de Deus. Nós, mais para frente, temos Josué dizendo: escolhei hoje a quem servais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o texto diz que ele morreu bem velho, mas enquanto ele viveu, todos ficaram firmes. A influência da sua liderança e da sua família, da sua casa, foi tão forte que não houve desvio por causa dessa bênção da sua família. Então, de fato, Deus quer que nós glorifiquemos a Deus e a Cristo, tendo filhos, mais que puder, encher a casa, encher a igreja de filhos. Os reformados puritanos eram de 10, no mínimo, 10 filhos, impressionante. E era uma coisa extraordinária e maravilhosa. E perpetuar a igreja, né? Esses filhos vão perpetuar a igreja. Eu queria trazer aqui o testemunho bíblico de uma família que de fato glorificou a Cristo, como família da aliança. Se você abrir em Lucas comigo, eu vou pedir ao pastor que me ajude com o tempo, viu? Porque eu tenho água aqui, é só me ajudar com o tempo. Quando faltar assim, uns 15 minutos, 10, me dá um alô, viu? Para eu ir fechando. Olha, Lucas, veja aqui no capítulo... Mateus, Marcos, Lucas. Capítulo 1. Eu vou começar a partir do verso de número 5. É o lar de Zacarias e Isabel. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente. Deixa eu tirar esse som aqui. Vivendo irrepreensivelmente. Aí. Em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão no seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no
espírito e poder de Elias, era converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Bom, até aqui. Veja que está um casal, ambos eram juntos, vivendo irrepreensivelmente nos caminhos do Senhor, nos mandamentos. Eles eram ligados à igreja, porque o marido tinha um ofício sacerdotal junto à igreja. Então, eles estavam firmes da igreja. Olha, família tem que estar ligada à igreja. Não vai glorificar a Deus, não vai subsistir aos ataques e influências do mundo, essa geração adúltera e perversa, com todas essas janelas que o diabo arranjou para poder fazer com que os filhos e todos fiquem encantados com essas coisas do mundo. Mas se estiver ligado à igreja, compromissados com a igreja, envolvidos com a igreja, isso vai ser muito importante e necessário. Então, pense nisso. Aí, o marido tem o Zacarias tem essa experiência, eles eram velhos, não tinham filhos, mas o anjo disse que eles iam ter um filho. Grande notícia, grande alegria. Então você veja que eles eram crentes, estavam ligados à igreja, há muitos anos envolvidos no serviço do Senhor, eram um casal crente, justo, irrepreensíveis, mas tinham problemas. Todo lar tem problema, toda família da aliança tem problema. Não estou aqui ensinando ou proclamando que se você for uma família da aliança, todos os problemas vão se eclipsarem e você não os terá mais. Não é verdade. Nós somos famílias da aliança, pertencemos à igreja do Senhor Jesus Cristo e vivendo no meio do mundo. E somos pecadores. Somos pecadores. E então vamos ter problemas. Mas veja, o anjo chega e diz assim: a tua oração foi ouvida, Zacarias. Então quer dizer que ele vinha orando. Um lar com problemas tem uma saída. Orar. Não fazer nada sem oração. Olha, eu lembro quando a gente tinha qualquer desentendimento, minha esposa e eu, aí a gente ia orar. Não resolvia, não conseguia resolver na argumentação. Então, vamos parar aqui e vamos orar. E levantou da oração, acabou. Estava resolvido. E resolve mesmo. Experimente isso para você ver. Ore em meio aos problemas. E use isso também com os filhos. Aproveite o culto doméstico para trazer os problemas para orar. E também na correção. Quando eu chegava em casa, que aí o relatório chegava com as artes deles, desobediência, coisas e tal, então eu ia levá-los para o quartinho lá da correção. E era a coisa mais interessante, a reação de cada um, né? Tinha até teólogo, a menina mesmo disse: meu pai, mas Deus não perdoa. Então o senhor tem que perdoar. Se Deus perdoa, mas corrige. Então, mas não sei o que, e queria discutir comigo teologia, para escapar do... Mas veja como Deus orientou que fizéssemos.
a gente conversava e procurava deixar claro pelas Escrituras que o que foi feito de desobediência foi feito contra a lei de Deus, contra a palavra de Deus, contra Deus e contra os pais. E que isso era pecado e precisava de correção. Então, deixou claro, é assim, você está convencido de que pecou? Eu estou. Aí, então, as palmadas eram dadas, choravam, parecia que... Mas terminou de chorar, disse, tá bom, agora nós vamos orar. E você vai confessar ao Papai do céu esse pecado e pedir que Ele dê forças para você não fazer mais. Assim como o Papai perdoa você agora, o Papai do céu também perdoa. Então, com oração, a correção, nós fazíamos sempre isso. Era religiosamente feito assim. E então é importante envolver tudo com a palavra de Deus, com Deus, com a pessoa do Senhor Jesus e pela oração. Então, aqui estava um casal que o marido orava exatamente com a esposa, porque era um problema muito grande não ter filhos naquela cultura. E Deus ouviu. E o anjo disse, Deus ouviu sua oração. Deus ouve, Deus socorre. Deus age, Deus intervém no lar. Assim, houve a promessa de um filho. E o que é importante é que é mostrado nitidamente um propósito de servir a Deus, de glorificar a Deus e a Cristo, como uma vocação neste lar. Então, um menino ia nascer, e ele seria um instrumento nas mãos de Deus, como precursor, ele iria ser cheio do Espírito Santo, desde o ventre. Então, a importância, meus irmãos, dos pais serem cheios do Espírito Santo, porque os filhos serão cheios do Espírito Santo no ventre. Olha, a vida de piedade dos pais influencia diretamente os filhos. E uma mãe piedosa, ela vai, mais do que o próprio marido, influenciar seu filho espiritualmente. Todos os grandes homens de Deus têm histórias para contar sobre a piedade de sua mãe, né? Spurgeon diz que lembra pequeno, no colo da mãe, ela embalando e orando e chorando. Orando e chorando, orando pela salvação dele e chorando. E ele lembra que as lágrimas caíam no rostinho dele, enquanto ela orava. A mãe de Wesley também era muito piedosa, dito que ela orava de joelhos na sala e os meninos brincando. Então, eles montavam um cavalinho nela, que estava curvada, orando. Ela não se importava. E continuava orando. E eles de cavalinho. Aí você diz, mas espera aí, está atrapalhando a oração. Disse as crianças, não. Pois os meninos cresceram e disseram, nunca nos esquecemos de nossa mãe, ajoelhada, orando, e nós de cavalinho nela, brincando. Isso impactou a vida deles.
nós temos muitas histórias assim, de piedade de mães que influenciaram os seus filhos. Então, maravilhoso quando a esposa, ela compreende, entende o seu papel principal. Eu não sou contra que a mulher possa trabalhar e ajudar o marido, mas cuidado, quando isso lhe rouba o dever maior dado por Deus de criar seus filhos, de educá-los. São mulheres submissas, como diz Efésios 5:22. Que hoje nós temos o feminismo que está tomando conta e entrando nas igrejas, e tem mulheres que são influenciadas por isso e acham ridículo isso de ser submissa, de respeitar, tratar com reverência ao marido. Mas está na Bíblia isso. Isso aconteceu mesmo comigo. Eu estava num carro com o rádio ligado e estava vendo um programa e então um repórter disse: nos Estados Unidos, uma mulher, disse o nome dela, o nome gravei, não esperava aquilo. Ela escreveu um livro que se tornou um best-seller. Aí eles começaram a rir, porque no livro dizia que a mulher devia receber o marido que vem do trabalho e beijá-lo e entrar com ele em casa, colocá-lo sentado no sofá, tirar o sapato e botar as pantufas no pé dele. E então, eles rindo, e ele brincando com a outra. Você vai fazer isso com o seu marido? Você vai fazer? Acontece que nos Estados Unidos o número de divórcio é alarmante. Alarmante. E as mulheres estavam totalmente frustradas por causa do divórcio, por perderem seus maridos. E quando ela escreveu esse livro, do que é que realmente deviam as mulheres fazer para conquistar seus maridos, foi uma revolução, porque as mulheres desesperadas queriam a restauração do lar e de volta os seus maridos. E compraram um livro. Mas não precisava escrever, ele está na Bíblia. Né? Se você lê, por exemplo, o apóstolo Paulo diz, a mulher reverencia o marido, aí você vai ler lá na primeira epístola de Pedro, que trata disso. As irmãs ficam sossegadas, que daqui a pouco eu falo do marido. Ele diz assim, no capítulo 3, de 1 Pedro. Mulheres, sede vós igualmente submissa a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedeça à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, não haja dor na esposa, no que é exterior, mas como fisado de cabelos, adereços de ouro, aparato, vestuário, seja, porém, no homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres, que esperavam em Deus, estando submissas a seus próprios maridos, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor.
Olha, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Até aqui as mulheres. Olha, pode parecer ridículo, mas eu lhe garanto que se você fizer como a palavra de Deus diz que é para fazer, minha querida, Deus vai abençoar você e sua casa. Cristo será glorificado, porque é Ele quem está dando esta palavra. Faça por causa de Cristo. Tudo que fizer, faça para Cristo, diz a palavra de Deus. Faça para Cristo. Então, é um lar que a mulher, na sua postura, estará glorificando a Cristo, sendo auxiliadora e sendo mãe, porque este é o propósito de Deus para a mulher, maior de todos. E Timóteo, né, o apóstolo fala disso. Eu lamento porque muitas vezes fazem contorções exegéticas, mas a palavra diz claramente: quero que os varões orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira, sem maldade, da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, com ouro, pérolas, vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio das mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. Não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão. Deixa, a questão aqui não é cultural. Ele está dando a instrução teologicamente. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe. Será preservada. Com sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor, santificação, que são as marcas de uma verdadeira conversão. Mas cumprir sua missão de mãe. Se você compreender e entender que uma mãe piedosa, criando os filhos para a glória de Deus, para Deus, é uma bênção tão extraordinária. Você não faz ideia do que pode acontecer para a glória de Deus, criar um filho desta maneira. Alguém já disse que a mão que embala o berço governa o mundo. É uma frase interessante, que mostra a importância da missão de mãe. E como é maravilhoso quando as mulheres fazem isso, com o propósito de glorificar a Cristo. Ser mãe e criar os filhos para glorificarem a Cristo. Maridos, amarem a esposa como Cristo amou a igreja. Essa é uma frase que acaba conosco, como maridos. Nos bota ao chão. Nos bota ao chão. Não tem frase pior. Tem gente que pensa que a frase pior é mulheres sejam submissas. Não, é muito pior. Maridos, amem a esposa como Cristo amou a igreja. O que o Senhor está aí estabelecendo como ordem, pedindo, é que o marido, ao se casar, entenda
que a sua vida não é mais importante do que a vida da sua esposa. O seu alvo é fazê-la feliz, protegê-la, sustentá-la e fazer com que Deus seja glorificado no seu amor para com ela e no desprendimento de qualquer coisa por ela. Esse é o mais difícil para nós. Nós somos orgulhosos e nós queremos para nós. E a gente quer aproveitar da hegemonia que é dada nas Escrituras como cabeça do lar para tirar proveito. Mas isso é pecado, isso não glorifica a Deus. O marido que faz isso está pecando e trazendo problema para a sua casa, o seu lar. Deixa eu ver se eu conto rapidinho aqui. Van Groningen escreveu o livrinho A Família da Aliança. Se você puder ler esse livrinho, não sei nem se tem na livraria, Família da Aliança, de Van Groningen. Ele disse assim que ele estava fazendo um casamento. Então ele se dirige ao marido e diz: você está, ao marido, ao noivo, né? Você está disposto a perder a sua vida pela sua noiva? Sim. Aí ele contou: olha, uma família estava num piquenique, num lugar em que tinha um precipício aqui e um rio com uma correnteza muito grande. E as crianças ali, tal, correndo, e de olho e tal. Mas sabe o que é isso de olho? Toda mãe sabe que não tem de olho que resolva. Então, o pequeno caiu e estava sendo levado pela correnteza. A mãe teve a iniciativa, era uma excelente nadadora, ela pulou lá, foi e trouxe o filho e colocou num lugar seguro, e estava segurando num galho precário. E o pai lá em cima, com o filho mais velho, disse: olha, meu filho, você esteja preparado para assumir o lugar do papai e cuidar de sua mãe, por mim. Você promete? Eu prometo. Ele então pulou, foi, colocou sua esposa no lugar seguro onde estava o menino, mas ele foi levado pela correnteza e morreu. Aí o noivo, com um olhão desse tamanho: você está disposto a fazer isso pela sua esposa, por sua noiva? Amar como Cristo amou? Cristo morreu, Cristo entregou. Ele perdeu a vida. Ele foi tirado da existência, como diz lá em Isaías, por causa da noiva. Por causa da noiva. Como Cristo amou a igreja. Isso é seríssimo. Então, nós, como maridos cristãos, na família da aliança, precisamos pedir muito a Deus, orar muito para que o Senhor nos conceda a graça de sermos como Cristo e amar nossa esposa, nossos filhos. Eu vou só ler aqui, que já foi, né? Cotomata, o puritano, diz: seu exemplo pode fazer muito no sentido da salvação dos seus filhos. Suas obras irão agir mais sobre seus filhos do que suas palavras.
Seus padrões farão mais que seus preceitos. Sua imitação mais que seus conselhos. Indagaram para Justino. Deixa eu ler aqui rapidinho. Eu só vou ler, não vou comentar mais nada aqui. Agostinho disse assim: não seremos melhores que nossos pais. Se os pais fizeram bolos à rainha dos céus, os filhos acenderão o fogo para que os bolos sejam cozidos. Entendeu? O exemplo da rainha dos céus. Os pais fazem bolos para a rainha dos céus, os filhos vão acender o fogo para assar. Indagaram a Justino Marte: por que o profeta Eliseu orou por vingança contra os meninos que zombavam dele? 42 meninos. As crianças dificilmente se dão conta do mal que estão fazendo. Ele respondeu: os filhos aprenderam sua linguagem perversa com seus pais, e agora Deus puniu a ambos de uma só vez. Entendeu? Estudando sobre esse texto, era uma escola de profetas que era contra a escola de profetas que Eliseu pertencia. E havia uma rivalidade. E os pais falavam contra Eliseu e tal. E os filhos ouviram. E agora, Deus puniu os pais e os filhos, porque eles aprenderam errado dos seus pais e se levantaram contra o homem de Deus. Pais, não deixe que seus filhos vejam coisa alguma em vocês, exceto aquilo que for recomendável e digno de imitação. Seja capaz de dizer: meu filho, siga-me como eu sigo a Cristo. Que eles vejam sua clemência, seu zelo, a sua santificação, amor, cuidado e zelo pelo dia do Senhor, pelas Escrituras, sua vida de oração, enchendo a aljava de filhos que são sementes santas para a perpetuação da igreja, e criá-los em disciplina na administração da palavra, para servirem a Deus e glorifiquem a Cristo. Dar bom testemunho de paciência no meio das aflições. Você estará glorificando a Deus mesmo no meio dos sofrimentos. E os filhos aprenderão isso. Então, meus irmãos, são lições que mostram como uma família da aliança, agora que Cristo já veio, deve viver para glorificar a Cristo. Uma família onde Cristo é o principal, é a razão de tudo, é o motivo da conversa e da alegria. Que Deus abençoe nossa igreja, abençoe os irmãos, as famílias que estão aqui, que Deus conceda esta graça, da sua família ser uma família da aliança, onde Cristo é glorificado. E os moços que estão aqui, que vão ainda se casar, orem, pensem muito. Não tenha outro motivo em mente ao se casar, senão esse, ter uma família da aliança que glorifique a Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Muito obrigado.